Ninguém entendeu mais da mente humana do que Jesus. Alguém tem dúvidas sobre isso? Do mesmo jeito que o seu corpo precisa de renovação celular, a sua mente também precisa de renovação para que você deixe aquilo que te consumia, que te feria, que trazia lacunas, que trazia ansiedades, medos e distúrbios e tenha uma vida plena. O processo de transformação da mente começa com arrependimento, o novo nascimento, e durante a vida inteira há um processo de renovação até que eu me torne semelhante a Cristo. Deus vai usar de tudo, de pessoas, de circunstâncias, de problemas, de adversários, de faltas, de tudo, para fazer de você aquilo que Ele quer fazer. Bom, nós estamos na série, portanto, Portas para o Sobrenatural. Essa é a quarta mensagem da nossa série. E o tema da mensagem de hoje é Jesus, a porta para o sobrenatural. Nesse exato momento que nós estamos aqui, vendo, ouvindo, sentindo, tendo impressões do mundo físico, há uma outra dimensão que coexiste conosco, que é a dimensão do mundo espiritual, do mundo sobrenatural. E é muito importante que você entenda com profundidade isto, porque ele é finito. O mundo espiritual é eterno. O mundo físico, ele é oriundo do mundo espiritual. Não é o mundo físico quem determina o mundo espiritual, é ao contrário. Todas as coisas vieram do mundo espiritual para o mundo físico. Então, embora isso que a gente vive aqui nessa realidade seja muito importante, nós precisamos acessar o mundo espiritual para que todos os recursos que nós temos direito através de Cristo sejam acessados por nós e interfiram na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa família, nos nossos sonhos, no nosso trabalho e em tudo que fizermos neste mundo. Amém? Agora, é muito importante, a gente está falando de diversas portas, mas você precisa entender uma coisa. Você não vai acessar nenhuma das portas que nós já falamos aqui, se não for pela porta que é Jesus. Jesus é a porta de entrada para todos os acessos que nós temos no mundo espiritual. E isso foi dito por Ele mesmo. Quando a gente vai lá para João capítulo 10... capítulo inteiro fala sobre Jesus como a porta, e nós vamos discorrer a respeito desse capítulo, mas vamos ler os versos 7 a 9, e então a partir daí a gente vai falar sobre Jesus como a porta, e porta para quê, né? Que acesso é esse que nós temos nele? Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Esse texto é maravilhoso, gente. Jesus usa uma metáfora, é óbvio que ele não é uma porta, né? Metáfora é uma figura de linguagem que você substitui, né, a verdadeira essência pela figura que lhe representa. No português você descobre uma metáfora quando você pode substituir por como. Jesus não é a porta, Jesus é como a porta. Toda vez que você puder usar essa figura de linguagem dessa maneira, é uma metáfora, tá? Agora, Jesus é a porta em primeiro lugar para a salvação. E quando ele está se referindo a isso, a salvação é algo muito mais complexo do que a gente imagina. Muito mais amplo, é maravilhoso. E eu queria aproveitar aqui e pedir ajuda dos universitários. Alguém pode me dizer o que é salvação? Defina numa palavra, salvação. Jesus é a salvação? Não, é tudo bem, mas eu quero que você me defina melhor. Fale bem alto, tá? Resgate. Libertação. O
que mais? Redenção, que mais? Livramento, que mais? Restauração. Tudo isto é a salvação, mas tem um aspecto da salvação que muita gente não pensa sobre. E o próprio Jesus disse, lá em João capítulo 17, versículo 3. Ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu queria dizer para você que a salvação que nos conduz à vida eterna é aquilo que nos permite ter uma intimidade com Deus que dura a eternidade. Quantos aqui já são casados há mais de 40 anos? Estão velhinhos, né? Eu estou 41, estou indo para 42. Por que eu estou dizendo isso? Gente, eu e a Lilian, se eu pensar uma coisa, ela fala. Se ela pensar alguma coisa, eu falo. Um dia, uma dessas noites aí, eu estava sem muito sono, e ela foi dormir e eu fiquei assistindo TV. Aí de repente, no meio do filme, eu falei: o que eu estou fazendo aqui? Eu vou dormir com o meu amor. E eu saí e fui para lá. A hora que eu abri a porta, ela estava na porta vindo me buscar. Ela deu um berro. Bah! Eu não sei como eu não morri do coração ainda. Ela falou assim: eu tive um pesadelo e eu estava te chamando na minha mente, mas não tinha coragem de levantar. Mas eu ouvi lá. E a gente se encontrou no meio do caminho. Isso é intimidade. Você já imaginou o que é você passar a eternidade conhecendo a Deus e tendo intimidade com Ele, descobrindo cada vez mais da sua grandeza, da sua bondade, da sua perfeição, do seu amor? Que coisa extraordinária! E Jesus está dizendo: a vida eterna, a salvação que te conduz a isto, é isso, que te conheçam a ti, ó Deus, como o único Deus verdadeiro. Então, a salvação é a revelação, em primeiro lugar, de quem Deus é. Mas é também a revelação de quem Jesus é, porque o versículo diz: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Sabe, gente, a verdade é que existem muitas pessoas que já ouviram falar de Jesus. Existem pessoas que falam dele, que são simpáticas a ele, mas nunca experimentaram uma relação pessoal com ele. E a salvação, ela abre a porta para nós conhecermos quem é Deus e quem é Jesus. Quantos aqui já tiveram uma experiência de Jesus como seu Salvador? Você se lembra do dia que você abriu o coração para Ele? Aquele dia que você teve aquela convicção absoluta de que você era pecador e precisava de um Salvador? Você se lembra disso? Pois é. Jesus é a porta para a salvação. Lá em João capítulo 10, versos 4 e 5, Jesus diz assim: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Você já viu algum vídeo do indivíduo no campo? Aí chega uma pessoa qualquer e começa a falar com as ovelhas: vem, vem, as ovelhas estão lá comendo a graminha delas, nem olham. Aí de repente chega um camarada e vai, elas começam tudo a andar para a direção dele. Já viram isso? Porque elas conhecem a voz do pastor. Não é maravilhoso que tem tanta gente culta, cheia de dinheiro, com tantas oportunidades, ouvem falar de Cristo e acham: esse povo está louco. Nós ouvimos a sua voz e viemos até Ele. Conhecer a Deus e conhecer a Jesus é um privilégio que a salvação nos permite. Jesus também disse lá em João 10, 14: eu sou o bom pastor,
conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então a salvação é o acesso para conhecermos a Deus como único Senhor e a Jesus como Salvador. Mas a salvação também é um lugar de proteção contra o diabo. Em João 10:10, Jesus diz: o ladrão vem somente para roubar, diga somente, para roubar, matar e destruir. Ele não tem outra agenda, ele quer acabar com a sua vida. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio para te salvar. Ele é o Salvador do mundo. Não há outro nome, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que importa que sejamos salvos. Quando Ele me chamou, eu ouvi a sua voz. Você ouviu a sua voz? Ele é para você o seu Salvador. A salvação também é o livramento da morte eterna. Lá em João 6,46, Jesus diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em Jesus tem, não é que terá, tem agora a vida eterna. Amém? Então Jesus é a porta para a salvação. Mas eu quero dizer que o texto também diz que Jesus é a porta para a liberdade. João 10:9 diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Primeiro benefício. Mas depois diz: entrará e sairá e achará pastagem. Entrar e sair é o direito de ir e vir. Jesus não prende ninguém, não existe tranca na porta. Você entra a hora que você quer e sai a hora que quer. Amém ou não? Tem gente que fala: eu não vou entregar minha vida para Cristo porque eu vou ser tão tolhido. Vou ser tão tolhido, eu não quero ser preso a nada. Eu quero ter liberdade para fazer o que eu quero. Eu pergunto para você: um camarada drogado é livre? Um camarada que está preso na prostituição é livre? Um camarada que não tem liberdade na sua alma, está cheio de feridos, é livre? Não, é Jesus quem nos dá liberdade. E Ele te dá a liberdade, sempre será assim para ir e vir. Então pode aplaudir, porque essa é a verdade, não existe liberdade. Deus nunca nos tolhe a liberdade, porque se não existe liberdade, não há amor. Se você for obrigado a fazer alguma coisa, você não está fazendo por amor. Então, sem liberdade não há o amor verdadeiro. E Jesus é a porta para a salvação. Mas você pode entrar e pode sair a hora que quiser. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus nos liberta das cadeias do inferno, nos liberta das cadeias da alma, nos liberta das cadeias do pecado, nos liberta das cadeias do engano. E é através de Jesus que nós temos acesso a um poder sobrenatural para nos libertar para sempre. Colossenses 1,13 diz que o diabo aprisiona, mas Jesus liberta. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Império fala de dominação, pela força, pelo poder. Fala de tirania que governa, que oprime, que destrói. Mas reino fala de nobreza. E os que vivem debaixo do relacionamento com Deus são feitos reino e sacerdócio. Amém, irmãos? A terceira verdade que eu vejo neste texto, se referindo ainda a Jesus como a porta, é que Ele é a porta para a provisão. O texto de 10:9 diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Diga: primeiro lugar, salvação. Depois, segundo lugar, diga: liberdade. Entrará e sairá. Mas o terceiro acesso fala de achará pastagem. Pastagem é a comida das ovelhas, irmãos. As ovelhas precisam de se alimentar. E eu quero dizer para você que nós todos temos necessidades para que a nossa vida seja suprida, física, emocional e espiritualmente.
Só que quem entra pela porta que é Jesus, não vai entrar no deserto, vai entrar no lugar onde existe pasto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz em verdes pastos, guia-me a águas tranquilas. Amém, irmãos? Jesus, Ele é a porta para a provisão. Filipenses 4,19 diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Diga, a riqueza é de Deus. Há de suprir em Cristo Jesus a porta para a provisão, cada uma das vossas necessidades. E eu gosto dessa tradução, porque se ele falar de todas, parece que ele está falando de maneira genérica. Mas quando ele fala cada uma, ele está dizendo todas, mas particularizando cada uma. Então, se você entrou aqui hoje com alguma lacuna, com alguma necessidade, eu quero dizer uma coisa para você: em Cristo há provisão para esta necessidade. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí, aplaudir o Senhor? Mas Jesus é mais do que o nosso provedor. Ele é a nossa provisão. Lá em Gênesis 22, tem uma das histórias mais lindas. Vocês conhecem a história de Abraão, um homem cujo nome era Abrão, pai exaltado, e ele não tinha filho nenhum. Imagina a vergonha. Como é que você chama? Pai exaltado. Cadê seus filhos? Não tenho. E quando Deus encontra com Abraão, fala: Abraão, eu vou fazer de você de pai de nações. Num certo ponto ele muda o nome de Abraão para Abraão, pai de muitos povos ou muitas nações. E precisava de um milagre, porque quando ele encontrou com Deus, ele tinha 75 anos, mas quando Isaac nasceu, ele tinha 100 anos. E Sara 90. Então, irmãos, eu imagino como Isaac cresceu. Pensa num menino mimado. Ele pensava uma caçulinha, e geralmente assim. Eu tenho 3 netos, né? O Enzo sempre reclama que ele não tem a mesma facilidade que o John teve, e agora o Gael, então já nasce. Aí eu falo: não, meu filho, mas tem muito valor em ser primogênito também. Tem um monte de coisa que você tem de bênção que ninguém teve. Ele, por exemplo, você ficou 5 anos tendo os avós só para você, e o pai e a mãe também. Eu falei: é verdade. Bom, voltando para o nosso tema aqui, Isaac cresceu. Cresceu-se, e ele era para Abraão o amor da vida dele. Aí um dia Deus chega para ele e fala: Abraão, pega Isaac, o teu único filho a quem amas. E ele tinha o Ismael, mas Deus falou: esse não conta. Estou falando do filho da promessa, aquele que eu te prometi e que eu te disse que iria dar. Vai e sacrifica no Monte Moriá, que fica 3 dias daqui. Imagina o choque que esse camarada teve, porque naquele tempo os deuses pediam mesmo os filhos como sacrifício. E ele foi. Só que quando ele chega no pé do Monte Moriá, ele vai subir com Isaac, ele diz para os 2 servos dele: olha, eu e o moço vamos sacrificar, adorar, e nós vamos voltar. E o Isaac, que estava carregando a lenha e o fogo, diz: pai, a lenha está aqui, o fogo está aqui, mas não estou vendo, onde está o cordeiro? E aí Abraão falou: Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício. Isso no original é Jeová Jireh. Isaac não entendeu, mas Abraão o coloca no altar, amarra as mãos, amarra os pés, e quando ele vai passar com a faca no pescoço e degolar o seu filho amado, que ele tanto amado, ele ouve do céu dizendo: Abraão, não toque no seu filho, porque agora eu sei que tu me amas. E quando ele levanta os olhos, havia um carneiro preso pelo chifre. Deus proveu o cordeiro para que Isaac não tivesse que morrer. Glória a Deus. Abraão representa o Deus Pai, Isaac representa o Deus Filho, mas o cordeiro representa o Deus Filho que morreu no nosso lugar. Então eu quero dizer para você que Jesus é a nossa provisão. Quando ele fala que nós comamos
do pão que representa a sua carne, e bebamos do vinho, ou no caso, nosso suco de uva, é porque nós podemos incorporar do sacrifício que nos gera vida. Então Ele é a nossa provisão, e a Bíblia diz: se Deus não poupou o seu próprio Filho, não dará juntamente com Ele todas as outras coisas. Então, querido, eu quero dizer que Jesus é a minha provisão e a sua provisão. Mais do que provedor, Ele é a provisão. A quarta verdade que eu quero falar é que Jesus é a porta para os que são seus. Ele não é a porta para todo mundo. Ele não é a porta para qualquer um. Ele é a porta para aqueles que lhe pertencem. Isso significa que você precisa primeiro fazer dele o Senhor da sua vida. E a palavra Kyrios no grego significa dono. Quantos aqui pertencem a Jesus? Diga assim: Ele é o meu Deus e eu sou o seu filho. Ele é o meu dono, Ele é dono da minha vida e da sua vida. Então você pode entrar pela porta. João 10, 3 e 4 diz: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem as suas vozes, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem. Vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe conhecem, porque reconhecem a sua voz. Somente entram no aprisco, na salvação, as ovelhas que lhe pertencem. Então, esse relacionamento em que você é simpático de Jesus, mas a tua vida é tua e você dirige como você quer, não gera salvação. Você tem que dar a sua vida para Ele, porque Ele deu a vida por você também, amém? O aprisco, sem dúvida alguma, é uma metáfora da salvação. E Jesus, enquanto estava na terra, Ele era aquele pastor que lidava com as ovelhas no tete a tete, e prometia uma salvação futura. No momento em que Jesus morre, ressuscita e vai para o céu e senta à direita de Deus Pai, Ele se torna o cabeça e a igreja se torna o seu corpo. Lá em Efésios 1, 21 e 22 diz: esse é o tempo que nós estamos vivendo. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir. Isso é Jesus. Não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, queridos, hoje você pode estar pisando aqui, mas espiritualmente você está à direita de Deus, porque se Jesus sentou, você sentou também. Ele é o cabeça. Eu quero ser o mindinho do pé dele, mas eu quero estar ligado, eu quero chegar lá, amém, irmãos? Mas a terceira etapa dessa salvação maravilhosa é quando Ele vier buscar os seus, para vivermos com Ele eternamente. João 14, 3 diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, eu vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais também. Diga assim: eu e Jesus, juntinho e misturado. Agora, entenda uma coisa: porque somos propriedade dEle, Ele nos sela com o seu Espírito. Efésios 1, 13 e 14 diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, quantos já ouviram a pregação da verdade? O evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Querido, o anticristo é o imitador, ele vai botar uma marca nas pessoas. Nós temos o selo do Espírito Santo, amém? E quando a Bíblia diz que Ele é o penhor, você sabe o que é penhor? Já ouviu falar de penhor? Você já precisou de dinheiro e não tinha de onde pedir, o banco já falou: não vou dar porque você está quebrado. Aí você pega uma joia, vai lá no joalheiro e fala: ó, quero penhorar isso aqui. Aí ele olha, vamos supor que o relógio custe R$1.000, ele dá 500.
Quando você puder pagar os 500, ele te devolve. Sim ou não? Isso é o penhor, a garantia de que se você não pagar, ele fica com a garantia. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o Espírito Santo, quando ele nos sela, é porque você pertence ao Senhor. E você sabe quem é a garantia de que você vai ser resgatado? É o Espírito Santo. Isso significa, irmãos, no dia que tocar a trombeta do arrebatamento, todo mundo que tiver selado vai ser resgatado pelo próprio Espírito de Deus. Diga para a pessoa do teu lado: você pertence ao Senhor. Você é propriedade exclusiva, amém ou não? Então isso significa que Jesus é a porta para aqueles que lhe pertencem. Não é um relacionamento assim, é solto. É igual, irmãos, é igual marido e mulher. Hoje em dia tem esse negócio de relacionamento aberto escambau. Chega perto da minha mulher que você vai ver a ira do carcamano aqui. Ela é minha e de mais ninguém. Mas eu sou de Jesus e de mais ninguém. Glória a Deus. Mas a última verdade que eu quero falar aqui sobre Jesus com a porta é que ele é a porta para a graça. A gente não tem ideia do que é graça muitas vezes. A gente ouve tanto, isso é uma palavra teológica que está tanto no meio dos crentes, mas que os crentes não fazem noção do que seja. Ah, graça, favor imerecido. Ah, graça é algo que você recebeu de graça, sem ter que pagar. Tudo isso é bacana. Mas eu quero mostrar para vocês o que o versículo 16 diz. Quando ele está falando das ovelhas que são dele, ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Há 2000 anos atrás, ele já profetizou que eu e você, um dia, um povo que não nasceu na aliança, que não era judeu, que não conhecia as escrituras, 2000 anos depois, você ouviu a palavra e a voz dele te atraiu, e você entrou no aprisco porque você era dele. Amém, irmãos? Isso é graça. Para o judeu isso era um absurdo. Eu me lembro que um dia eu estava em Israel, subi num elevador, sem querer, num elevador de Shabat, aquele que vai parando. E a hora que eu dei de cara, eu não vi, entrei no elevador, entrei de cara com um judeu ortodoxo, estava com a família dele, e ele falou: Hazir. Hazir é porco. E eu virei para ele e falei: Ani lo Hazir. Aí ele falou: se você fala hebraico, eu falei: eu entendo hebraico. Ah, explicar, me desculpe. Eles nos viam assim. Jesus não nos vê assim. Ele nos vê como ovelhas de um outro aprisco, que ele vai trazer para o seu aprisco. Glória a Deus. Mas eu gostaria de contar uma parábola para vocês, que para mim é a parábola que melhor expressa a graça e o amor de Cristo, que é a parábola do grande banquete de Lucas 14. Vocês já ouviram falar dessa parábola? Eu não vou ler o texto inteiro, mas eu vou contar para vocês. Nessa parábola, um homem decide dar um grande banquete. E ele chega para os seus servos e diz assim: vai e convida. E na verdade ali nesta parábola tem 3 convites diferentes para 3 grupos diferentes. Este homem que vai dar o banquete é Deus. O banquete é a salvação. O primeiro grupo, a quem ele convida, está lá em Lucas 14, 16, diz assim: ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia, um grande banquete, e convidou a muitos. Diga, convidou.
Os versos 18 a 20 diz que esses que foram convidados deram 1000 desculpas para não ir. Os versos 18 a 20 diz o seguinte: não obstante, todos a uma começaram a se escusar. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo que me tenhas por escusado. Me desculpe, eu não posso ir. Acabei de comprar uma fazenda. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e eu vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Ah, desculpe, eu vou ter que fazer um negócio ali. Não vai dar para ir. Desculpe, tá? Quem sabe um outro dia. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Esse grupo fala daqueles que eram os mais prováveis. Eles eram judeus, eles eram da aliança. Eles eram aquelas pessoas que se sentiam absolutamente próprias na condição social, na condição moral para ser salvo. Então, eles simplesmente se recusaram, porque é aquela história. Você já viu camarada, filho de pobre, que não tem 3 refeições por dia? Qualquer coisa que se oferece, o camarada ama. Agora, você pega aquele que come 3 refeições por dia, ele fala: não estou com vontade, não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquilo outro. O que os pais deveriam fazer? Então tá bom, você vai fazer jejum 2 dias. O camarada vai comer até jiló. Esse grupo fala dos judeus que rejeitaram a Cristo, mas fala também de todos os que hoje, nos dias de hoje, rejeitam a Jesus, porque dão desculpa: não estou preparado. Mas eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada de ruim, eu faço bem, eu não quero ir para essa religião de crente credo, tem até um nojinho. Tem ou não tem? Esses intelectuais foram convidados e recusaram. Aí vem o segundo grupo. Versículo 21 diz assim: voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Esse é o segundo grupo, gente. Aquele tipo de gente que não tem requisito necessário. É o camarada que não era pobre, ele até desejava fazer parte daquele banquete, mas ele sabe que ele não tem roupas próprias. Ele não é da estirpe, ele não é da elite, ele não é dos nobres. Então ele não vai, porque ele simplesmente acha que ele vai ser rejeitado. E o que o Senhor fala para o servo? Traze aqui. Isso aqui é um imperativo, e no grego é mais forte ainda. No grego é eisago, pegue pela mão e traga até aqui dentro. Água é conduzir, e eis para dentro, traz para dentro. Pega pela mão esses rejeitados que ninguém aceita, os que não se acham apropriados, e traz para dentro da igreja. E é isso que Jesus faz. Infelizmente tem igreja hoje de pastores de ovelha gorda, que só quer gente rica. Pobre, vai lá para o fundão. Se for rico, vem cá, ó, tem até um cercadinho aqui. Se você ficar, eu vou ter um nome escrito na tua carteira. Vai participar da igreja dos homens, porque a de Deus não é assim, não. A de Deus, aqueles que se sentem rejeitados, são aqueles que Deus fala: não, você não vai deixar de entrar porque você está achando que não é digno. Eu vou te botar aqui dentro. Eu me senti assim. Eu cresci achando que não tinha jeito para mim. Meu próprio pai falava: não tem jeito para esse moleque. Só que Deus tinha um outro plano para a minha vida. E Ele me pegou pela mão e me trouxe até o banquete. E eu estou me banqueteando até hoje. Por que eu amo a Jesus tanto? Porque eu sou esse improvável. Traze para dentro. O primeiro grupo, eles tinham tantas possibilidades que é um convite. O segundo não. Pega na mão, porque senão ele desvia. Leva para dentro, porque senão ele vai fugir.
Mas tem um terceiro grupo, que é pior ainda. O terceiro grupo é o grupo dos absolutamente incapazes. O primeiro grupo é aquele que tinha tudo, já conhecia, já estava vivendo no meio. Provavelmente até já frequentou aquela casa onde havia o banquete. E ele fala, não, hoje não dá, tem outras coisas para fazer. O segundo é aquele que gostaria, mas nem passaria perto. Mas o terceiro é aquele grupo que é tão rejeitado da sociedade que não tem nem vontade. Sabe aquela pessoa que você fala, não, isso aí não se converte nunca. Você olha para o cara, ele não tem vontade, ele não tem desejo, ele não está nem aí, ele está atolado no pecado. E sabe o que Deus disse para ele, para o servo? Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que minha casa fique cheia. E eu te declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Isto é graça extraordinária. É aquele tipo de pessoas que a igreja tem medo, tem nojo. Se entrar um camarada aqui travestido, fica todo mundo assim, ó. Tem medo de tocar, porque se tocar pode ficar doente. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus é um Deus que ama este pecador. E o tempo que nós estamos vivendo é um tempo que Deus vai converter essas pessoas e vai trazer para dentro da salvação. E este verbo aqui, obriga. Sabe como que é no original? Eu vou ler para vocês, anancaso. Forçar, compelir, empurrar, obrigar, por força, fazendo ameaça. Do bem, né? Imagina Deus, o camarada está lá, pega, vai empurrando. O cara, mas não estou pronto, vamos! Estou mandando, entra! E o camarada, a hora que chega lá dentro, ele descobre que o Deus que chama, alimenta, purifica, transforma, liberta, abraça e ama a todos. Você pode dar um aplauso aí, meu querido? Será que a igreja está pronta para receber esses? Que graça maravilhosa. Agora, nós estamos vivendo num tempo em que a igreja, infelizmente, está entrando na mentira, no engano, de uma pregação em que as pessoas se sentem alguma coisa. E é incrível, porque há 2000 anos atrás já era assim. Sabe o que Tiago fala para os ricos? Vocês ricos, se gloriem na sua insignificância. E vocês pobres, se gloriem na sua dignidade. Por quê? Porque naquela época o camarada tinha dinheiro, ele já se achava. E hoje em dia, o dinheiro abre portas. Ah, vem cá, você está com uma Porsche, vai lá pelo outro lado. Você está com um poisézinho, vai lá para o fundo. E se não quiser voltar, me faz um favor. Para Deus não. Ah, pastor, quer dizer que Deus não gosta dos ricos? Claro que ama, ama todos. Porque quando Deus nos olha, nós somos todos miseráveis. Mas o problema é o coração da pessoa. Quando a pessoa começa a se achar. Eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia da pobreza, não. Eu estou dizendo que se você enriquecer, a sua responsabilidade aumenta. Por quê? Porque você tem mais, para ser mais instrumento para abençoar os que têm menos, não para se achar. Não para receber tratamento VIP. Jesus chama a todos, mas aqueles que ninguém aceita, Ele manda trazer de qualquer jeito. E Jesus ainda diz que nos últimos tempos, sentar-se-ão na mesa de Abraão prostitutas, pecadores, e muitos dos filhos do reino ficarão de fora. Essa parábola diz que a graça, irmãos, a graça é o entendimento de um amor
extraordinário de Deus. Mas quem experimentou a graça, a primeira consciência que tem é de que é pecador. As pessoas falam: pastor, por que você chora? Porque eu vejo a minha miséria, eu sei o que eu poderia ser, eu sei o que, se não for a graça de Deus, eu serei. Então todos os dias eu chego perto do Senhor e falo: como é que o Senhor me escolheu? Mas Ele escolheu e ainda escolherá. Ainda há ovelhas de um outro aprisco que vão chegar pela graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém, igreja? Amém, igreja? Nós precisamos ser uma igreja que ama aqueles a quem Jesus ama. No reino de Deus, os que têm todas as condições são convidados. Os improváveis, aqueles que não atingem, o padrão, e que desejam ser, o Senhor fala: pega pela mão e traz para dentro. Mas aqueles que ninguém quer, Ele manda empurrar. Porque o amor faz isso muitas vezes. E aqui obviamente é uma metáfora, tá? Para ninguém sair fazendo corte, dizendo: pastor está dizendo que as pessoas são obrigadas. Não, meu querido, é o Espírito Santo que faz. Você quer saber quem é você? Às vezes você chegou para Deus no momento mais terrível da sua vida. Talvez você estava querendo morrer já de tanta droga que estava usando. Você chegou no lugar certo. Foi o Espírito Santo que te empurrou aqui para dentro. Talvez você esteja cansado de viver uma vida de pecado, e o Senhor está te dizendo: eu te amo e vou te trazer para mim. E eu quero concluir perguntando: e você? A qual grupo você pertence? Você é daqueles que já nasceu num lar cristão, já nasceu num lar onde todas as condições eram favoráveis? O convite está feito. Mas Deus não vai te arrastar para dentro, não. Você vai ter que vir com as suas próprias pernas. E toma cuidado com as desculpas que você dá para não aceitar o convite do Senhor. Talvez você seja uma pessoa que queira muito, mas lá dentro de você se fala: mas Deus não vai me aceitar, porque eu já pisei tanto na bola, já caí tantas vezes. Deus está te dizendo: eu vou te pegar pela mão e vou te trazer para dentro. Talvez você seja aquela pessoa que nem vontade tem. Talvez chegou aqui hoje porque alguém te convidou. Você fala: meu Deus, estou no lugar errado. Queria levantar e ir embora na metade da mensagem, mas o Espírito Santo te segurou, porque agora está na hora de você dizer: eu vou entrar nesse banquete. Eu quero terminar essa palavra para orar com você, dizendo que Jesus é a porta. Ele continua sendo a porta. A porta da salvação. A porta para uma vida de liberdade. A porta para a plenitude e a provisão. A porta para o pertencimento. E a porta para uma graça que pela eternidade inteira nós vamos adorá-lo. Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro que foi morto. Lá nos céus, quando João ouviu uma voz dizendo: quem é digno de abrir o livro e quebrar os seus selos, houve um silêncio sepulcral. E ele chorou porque ele viu: ninguém era digno de abrir o livro de propriedade da terra, o livro de que declara os destinos da humanidade. E entra na presença da sala do trono, na presença de Deus, o leão da tribo de Judá, mas que está vestido como cordeiro que foi morto. Meu querido, religião não te salva, mas o Salvador está aqui hoje para salvar a tua vida. Fecha os seus olhos. A minha palavra primeiro é para você que talvez seja até um simpatizante, mas que ainda não entrou na sala do banquete,
que ainda não aceitou verdadeiramente o convite do Senhor, Ele está dizendo: vem a mim, você que está cansado. Vem a mim, você também que não se sente digno, nem merecedor. Hoje é o dia de você entregar o teu coração para Cristo e dizer: Senhor, eu quero descer do muro. Eu não quero ser só um simpatizante do teu evangelho. Eu quero o teu selo de propriedade na minha vida. Eu quero a tua marca no meu espírito. Eu quero, Senhor, ter certeza de que no dia da redenção eu serei convocado. E se você quiser fazer essa entrega hoje para Cristo, levante a sua mão, eu vou orar por você e com você, onde você estiver. Graças a Deus por essas vidas. Fique com a mão levantada, fique com a mão levantada. Há mais alguém hoje que quer entregar a sua vida para Jesus? Graças a Deus lá atrás. Há mais alguém? Hoje é dia de você fazer essa entrega. Levante a sua mão, eu vou orar por você. Eu vou pedir que você que levantou a mão, saia do seu lugar, venha aqui à frente. A pessoa que está do lado, ajude a trazer aqui, porque nós vamos fazer uma oração, vamos fazer uma entrega. E hoje a salvação vai entrar na sua vida. Saia do teu lugar, venha aqui à frente. Aplauda o Senhor, igreja. Eu vou pedir que vocês fiquem olhando aqui para mim. Deus te abençoe. 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 Tem mais gente chegando. Deus abençoe. Thank you. Oh, Deus te abençoe. Venha. Deus te abençoe. Eu não consigo explicar nem porque Deus me escolheu. Mas quando eu vejo pessoas se entregando a Ele, eu fico tão feliz. Porque Ele vai transformar a vida de vocês como Ele transformou a minha. O inimigo é o acusador, ele é o tentador. E depois que você cai, ele te acusa. Mas o Senhor te trouxe hoje aqui. Então põe a mão no seu coração e diga: Senhor Deus, eu reconheço que eu preciso do Salvador. Eu sou pecador, Senhor. Mas eu vi a Tua palavra. E eu creio que eu posso fazer parte do banquete. Porque o Senhor não tem preconceito com os meus pecados, com a minha história. Por isso hoje no teu altar, eu entrego a minha vida. Eu quero fazer parte, Senhor, da tua família. Eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Me ajuda, Senhor, a vencer as minhas cadeias, pois eu estou disposto a caminhar contigo todos os dias da minha vida. E pela fé eu aceito esse convite de fazer parte da tua família, em nome de Jesus. Eu queria dizer uma coisa para vocês, queridos.
aquele que é de Jesus, ele não desiste nunca. Às vezes uma ovelha se desgarra, mas é dele. É dele, mesmo quando está atolada lá no pecado, no engano. Tem a sua marca. Então nunca mais permita que o inimigo diga para você que você não é dele. Porque você é dele. É como um filho. Mesmo que o filho esteja desviado, brigado com o pai, com a mãe, é filho que dirá o nosso pai. Você que está nos vendo pela internet também fez essa decisão, tomou essa decisão. Jesus também escreve o seu nome no livro da vida. Que Deus abençoe. Olha, este é o primeiro passo. Eu me lembro do dia que eu fiz essa escolha, essa decisão. Jesus mudou minha vida, continua mudando e vai mudar a vida de vocês também. Amém? Por favor, acompanhe os diáconos, eles vão fazer uma oração por vocês. Aplauda a igreja, vamos lá. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. E eu quero orar pela sua vida também, mas eu queria te dizer: não existe porta fechada para quem é de Jesus, porque Ele é a porta aberta. Não procure lançar as suas expectativas em qualquer outra provisão, quando você tem o provedor dos provedores. Não leve a sua vida espiritual como se fosse só um bilhete para o céu. Viva nesta vida querendo conhecer mais de Deus e do Senhor. Quanto mais perto estamos dele, mais a nossa vida vai ser plena. Então eu queria que nesse momento você levantasse a mão para o céu, em adoração ao Senhor. E ore comigo assim, diga: Senhor meu Deus, obrigado por Jesus, o meu Salvador, o meu libertador, o meu provedor, o meu dono, e aquele que é a graça que me salva. Senhor, muda o meu coração, que eu possa amar aqueles que o Senhor ama, do mesmo jeito que o Senhor ama. Senhor, eu lanço fora todo preconceito. Usa a minha vida, Senhor, para ir buscar os que ainda não são teus, para que o teu povo seja a prova maior do teu amor pelo mundo inteiro. E agora que a graça de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o teu povo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glorifica a Deus. Adora.